Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai literalmente decodificar um fenômeno fascinante. A gente vai explorar como dois conteúdos que parecem de mundos completamente opostos influenciaram a cultura pop global através de ritmos cativantes. Pois é, ritmos que quebram qualquer fronteira de geografia ou de idade. Nossa ideia aqui é entender a verdadeira arquitetura de um sucesso estrondoso. Sabe aquilo que a gente escuta uma vez e do nada não consegue mais tirar da cabeça? Então, é exatamente essa estrutura que a gente vai investigar hoje. Para começar, pensem comigo na seguinte questão: o que no mundo poderia conectar o ambiente super inocente de uma musiquinha infantil sobre um passeio de ônibus com, bem, a explosão frenética que é o K-pop sul-coreano? À primeira vista, absolutamente nada, né? Mas olha só, por baixo de melodias tão diferentes, existe um DNA estrutural, um código mesmo, que essas duas potências virais dividem. Estamos falando de obras que conquistaram bilhões de visualizações. E o grande segredo desse sucesso colossal? Uma matemática musical incrivelmente parecida. Bom, vamos mergulhar nisso. De um lado, a gente percebe de cara a espinha dorsal, a repetição contínua, aquele round and round que não para nunca. Do outro lado, a batida super insistente do Open Gangnam Style. Fica muito claro que os dois dependem de uma repetição estrutural super justa, sabe? E calma, isso não é falta de criatividade de jeito nenhum. É uma ferramenta poderosíssima de ancoragem. A mente humana, a nossa cabeça, simplesmente adora padrões previsíveis. Essas frases funcionam como uma âncora rítmica que prende a gente na experiência, não importa a nossa idade ou a língua que a gente fala. Agora focando na nossa primeira obra, a clássica As Rodas do Ônibus. Essa faixa constrói o seu império rítmico através de uma jornada linear, super mecânica. A estrutura é sempre a mesma: um sujeito, uma ação e um loop. O compasso é saltitante, constante e traz uma sensação de conforto, sabe? É uma fórmula que ensina a gente a antecipar o que vem. Ela cria uma zona de conforto auditiva, onde nosso cérebro já sabe exatamente o formato da próxima estrofe antes mesmo da música seguir em frente. E essa estrutura ilustra perfeitamente a engenharia por trás da música. Observando as ações aliadas aos sons, fica muito nítido como a composição junta objetos normais de um ônibus com onomatopeias super repetitivas. As rodas giram, as portas abrem e fecham, os limpadores fazem aquele swish, swish, swish e o motor faz vrum, vrum, vrum. É um ciclo bem previsível, claro, mas é justamente essa previsibilidade infinita que torna um ritmo tão viciante. Eles pegam ruídos comuns, barulhos da cidade mesmo, e transformam em refrões pop de fácil digestão. É genial. Mas peraí, não é só mecânica, não. Tem uma progressão narrativa bem engenhosa rolando aqui. O ritmo começa frio, focado só nas partes literais do ônibus. Rodas, portas, limpadores. Aí, ele avança de fininho para as ações humanas, com as pessoas subindo e descendo. E, por fim, a música culmina em pura emoção. Os bebês chorando, as mães acalmando, os pais demonstrando afeto. O detalhe incrível é que tudo isso acontece enquanto a fundação rítmica continua exatamente a mesma, inabalável. A embalagem da música evolui do mecânico para o afetuoso, mas aquele loop central, intacto. E quando a gente chega nesse ponto mais emocional, aparecem aquelas sílabas super simples e percussivas, tipo oá, oá, oá. Esses sons são ganchos auditivos perfeitos para quem tá aprendendo a falar. Ninguém precisa de um vocabulário gigante para cantar esse refrão, né? É um convite aberto, tipo, vem imitar com a gente. E brincadeiras à parte, parece até que esses barulhinhos já vão treinando secretamente a cabeça das crianças para gritarem juntas nos shows e baladas do futuro. É por ser tão fácil de acompanhar que esse padrão rítmico se tornou uma ferramenta absurda de influência na cultura global. Tá, mas e se a gente pegar essa exata mesma técnica e jogar no colo de um público adulto, no meio das baladas lotadas de Seul? A energia muda de 0 a 100. Aqui entra o mega hit sul-coreano e o estudo de personagem que tem na letra. A pulsação fica muito mais rápida, muito mais frenética e vibrante. Só que a mecânica de repetição, olha ela lá de novo, é intacta. A canção joga com ritmos e dinâmicas vocais que funcionam como loops contrastantes. Tudo isso para contar a historinha das contradições super divertidas da sociedade moderna. É fascinante notar como a letra constrói um contraste rítmico perfeitinho entre o que a pessoa faz de dia e o que faz de noite. No começo, a gente tem a descrição de uma garota bem elegante, relaxando com um café ali à luz do sol. Só que, de uma forma cíclica e muito rítmica, rola uma ruptura gigante quando a noite cai. O coração esquenta, aquela postura comportada some e ela simplesmente se solta. Essa mudança drástica é igualzinha àquelas mudanças de estrofe da música infantil, adicionando uma nova camada na história, mas mantendo todo mundo totalmente vidrado na batida. Fazendo um contraponto, a música traz então o lado do cara.
E é aí que a energia sobe de uma forma quase absurda. De dia, ele até parece super calmo, mas o café dele não tem nada de tranquilo. Ele vira tudo num gole só. E quando a noite chega, vira loucura total. Ele manda logo aquela frase marrenta dizendo que é aquele que voa acima de quem corre. As letras criam um verdadeiro loop de comportamento. A cada repetição, a tensão auditiva vai só aumentando, preparando o terreno para aquela liberação total que vem no refrão. E aí, meus amigos, vem a grande virada. Com uma energia lá no alto, quase desafiadora, a música manda o chamado "Vamos até o fim agora?". Essa frase é literalmente o pivô, o ponto de explosão da estrutura. É a ponte perfeita que liga toda aquela tensão da letra com o clímax que todo mundo está esperando. Imediatamente depois dessa pergunta irônica, a música joga todas as complexidades da narrativa pela janela e mergulha de cabeça em um dos refrões mais pulsantes e inesquecíveis da história recente do pop. Colocando esses dois mundos lado a lado, a genialidade da coisa toda fica escancarada. De um lado, a literalidade pura e inocente do ônibus. As portas abrem e fecham. Super físico, observável e inofensivo. Do outro lado, mergulhamos no universo do K-pop, que é focado no ego, cheio de atitude e abstrações sociais complexas, do tipo, parece calmo, mas joga duro na hora de jogar. As mensagens são totalmente diferentes, né? Mas a forma como essas palavras são empacotadas musicalmente segue a mesmíssima lei inflexível de cadência e repetição. E agora a gente junta as peças do quebra-cabeça. Essa síntese revela para nós o poder absoluto e indiscutível do loop. Acredite se quiser, a fundação dessas obras que dominam o planeta inteiro não está em harmonias supercomplexas ou naquelas letras dificílimas na hora do refrão. Muito pelo contrário, o domínio global se constrói pela simplificação. É pegar uma ideia, seja um passeio de ônibus no trânsito ou a vida noturna caótica de Seul, e transformar isso em repetições diretas, precisas e que não deixam ninguém ficar parado. Então, o grande ponto dessa nossa análise é justamente esse DNA compartilhado. Não importa que os assuntos não tenham nada a ver um com o outro, as duas obras viraram gigantes da cultura pop usando as mesmas regras arquitetônicas. Frases implacáveis em loop, uma dependência gigantesca daquelas onomatopeias e sons que marcam. Porque olha só, o auá do bebê gruda na cabeça da gente exatamente pelo mesmo mecanismo que o opa do artista coreano. Elas criam padrões universais que atropelam qualquer barreira de idioma. E é por isso que essas músicas moldam tão fundo o que a gente consome. O que nos traz para a nossa provocação final? Será que toda aquela complexidade que a gente vive procurando para explicar o sucesso de um hit é, na verdade, uma grande ilusão? O segredo definitivo para prender a atenção de bilhões de pessoas pode, no fim das contas, ser apenas a busca pelo loop rítmico perfeito, aquele que a gente quer repetir até o infinito? Fica aqui o convite para a gente começar a reparar mais nessas estruturas ocultas das próximas músicas que viralizarem. Muito obrigado por acompanharem essa exploração com a gente. Continuem curiosos, liguem o som e até a próxima análise.